A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um momento da nossa devocional, fortalecidos para o dia a dia. Que bom que você está aqui e já quero te pedir para se inscrever no meu canal, Pastor Anderson Pitanga, mas o canal é Anderson Pitanga, e pedir a você para poder se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, porque todos os dias às 6h45, de segunda a sexta, nós temos vídeos com reflexões bíblicas. Temos outros vídeos também que, à medida que você for se inscrevendo, esses vídeos chegarão até você. Temos também o chamado Minuto Devocional, que é um minuto de reflexão na Palavra do Senhor, que nós disponibilizamos também todos os dias. E nós queremos continuar hoje, o terceiro dia, do Meditando no Salmo de número 23, o Salmo de Davi. Nós vimos anteriormente que Davi, ele fez de Deus o seu Senhor, exclusivamente dele, apesar desse Deus ser nosso, e o reconheceu como pastor, porque o próprio Davi era pastor, reconheceu o ofício, trabalhou no ofício, foi um bom pastor, e agora ele está fazendo desse Deus o Senhor e pastor da sua vida, e ele o tinha exclusivamente seu. Hoje nós vamos nos deter do versículo 2 ao versículo 4, mas vamos permanecer ainda alguns dias aqui, porque hoje eu quero compartilhar com vocês, depois de algumas pesquisas que eu fiz, alguns detalhes, algumas características da ovelha. E nós estamos observando agora que Davi, ele se coloca como ovelha diante ou perante a esse pastor. E o versículo 2 ao 4 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi, quando ele está concluindo a primeira parte do Salmo, no versículo 1, ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Do versículo 2 ao versículo 4, Davi vai alistar quais as áreas da nossa vida em que esse pastor, da vida dele, podia cuidar dele e pode cuidar também de cada um de nós. Então Davi começa a descrever aonde esse Deus atua, aonde esse Deus age, aonde esse pastor da vida dele pode chegar e trabalhar, e Deus entra, meus queridos, em todas as áreas da nossa vida, à medida que nós vamos dando espaço a Ele. Mas eu quero compartilhar com você algumas características de ovelha para que nós possamos compreender. Quando Davi disse que o Senhor era o pastor dele, o que estava na mente de Davi, ou pelo menos aproximadamente o que estava na mente de Davi. Então, as ovelhas eram animais indefesos que se perdiam facilmente e que precisavam de cuidados, de cuidados constantes. Uma outra questão importante sobre as ovelhas que nós precisamos entender é que cuidar de ovelhas não era a mesma coisa que cuidar de gado. O gado você tange, ovelha não. Ovelha você conduz as ovelhas, você vai à frente. Uma outra questão importante é que os pastores do Oriente guardavam suas ovelhas, conduziam-nas, proviam alimento e água para elas, cuidando delas quando estavam cansadas, feridas ou doentes. Salvavam-nas quando se perdiam, conheciam o nome delas. Então Davi era um pastor muito parecido com esse aqui. Um pastor que conduzia as ovelhas, que chamava pelo nome, um pastor que providenciava água, que providenciava um alimento na hora certa. O pastor, ele, por manter o rebanho solto, porque o terreno era muito acidentado e havia muitos declives, a ovelha poderia entrar por um caminho e se machucar. E havia também muitos animais, cobras, e o rebanho ficava indefeso. Então o que é que o pastor usava? Usava a vara e o cajado.
a vara para poder mandar para longe os animais ferozes, o cajado para poder proteger e cuidar das ovelhas. As ovelhas não enxergavam muito bem, então as ovelhas ouviam a voz do seu pastor, e a ovelha conhecia a voz do pastor, e o pastor conhecia o nome de cada uma delas. Quando nós vamos seguindo, nós vamos compreender dentro desse estudo que o rebanho sossegava com a presença do pastor, preparado para qualquer emergência. Isso é de maneira condensada, de maneira compacta. Era mais ou menos como acontecia entre o pastor humano e os animais. E agora nós observamos Davi se referindo a esse Deus como pastor deles. Então Davi era esse bom pastor. E Davi cuidava muito bem, mas está reconhecendo esse Deus sobre a vida dele. E nós vamos começar a entender por que Davi se utilizou de algumas frases. Ele compôs desse jeito, ele diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Somente até aqui. Então nós podemos entender que esse Senhor e pastor da vida de Davi era poderoso e capaz de cuidar da alma de Davi. Era poderoso e capaz de cuidar das necessidades físicas de Davi. E ele também era capaz e poderoso de endireitar os caminhos de Davi. Por isso Davi diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Tudo que uma ovelha necessitava, de água e comida, de pastos verdejantes, de águas tranquilas. E nesse tempo, nós vamos compreender historicamente que as ovelhas, elas não se aproximavam de águas muito turbulentas, havendo até a possibilidade do pastor ter que fazer uma mini represa para que as ovelhas pudessem refrescar a si tomando água. Então Davi diz que esse pastor, esse Deus, esse Senhor é capaz de cuidar das nossas necessidades físicas. Quando nós vamos lá para a oração do Pai Nosso, nós observamos na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos a pedir: dá-nos hoje o pão de cada dia. Isso é mais uma garantia, a certeza de que Deus cuida de cada um de nós, nas necessidades físicas. E Davi diz assim: restaura-me o vigor. Em outra versão diz: restaura minha alma. As necessidades emocionais, a alma que excede das emoções, da vontade, a alma que é esse lugar aonde nós muitas vezes ficamos volúveis. Deus é capaz de cuidar das suas emoções. E muitas vezes você estando desequilibrado, o Senhor cuida de você. E Ele vai além. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, Deus endireita os nossos caminhos. E quantas vezes nós nos metemos em caminhos terríveis e Deus providencia o cuidado, e Deus passa a cuidar de nós por amor ao nome dele. Logo em seguida nós vamos ver outros detalhes, mas eu preciso fazer você entender que Deus cuida das suas necessidades físicas, Deus cuida da sua alma, e Deus, o pastor de Davi, que é nosso, endireita os seus caminhos, te faz ser uma pessoa melhor. Que Deus possa te abençoar nessa hora, porque Ele é o seu pastor. Vamos lá. Senhor, nós estamos diante de Ti, prostrados perante a Tua presença, e pedimos, Deus, a Tua bênção nesta hora. Deus, Tu és o pastor de Davi, mas é nosso. É o Senhor que cuida das nossas emoções. É o Senhor que cuida, ó Deus, das necessidades físicas. É o Senhor que endireita os nossos caminhos, quando muitas vezes a nossa vontade está longe de Ti. Meu Deus, Tu és um Deus cuidador. Que o Senhor possa agora, meu Deus, alcançar este homem, mulher, adolescente, jovem, com esta palavra, fazendo-os compreender
que Tu és o Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. Então nós somos gratos nessa hora, em nome de Jesus. Lembre-se, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fique em paz, tenha um dia de paz.